Olá para você que está acompanhando a gente pelas redes sociais, eu sou o Fernando Calixto e a gente está começando por aqui o segundo episódio do nosso Pode Ver, o podcast do Jornal Verdade. Recentemente trouxemos aqui o João Rocha e discutiu com a gente sobre as questões da Sabesp, falamos sobre a privatização e também sobre a aprovação pela Lesp, sobre tudo isso. Hoje, mais uma vez, temos aqui uma presença muito importante. Estamos recebendo o engenheiro José Everaldo Vanzo, o popular Vanzo para muitas pessoas aqui, que foi superintendente da Sabesp. E comigo, mais uma vez, meu grande amigo Paulo Fernando Delia Gonçalves, para me ajudar nesse podcast que a gente começa por aqui. Olá, Paulo Fernando. Boa tarde, Fernando, boa tarde, Vanzo, meu prezado, dileto amigo. Até me recordei, se você me fez lembrar que a sua chegada à Franca marcou também uma primeira entrevista exclusiva, depois se tornou coletiva, quando ele foi nomeado para ser o gerente da divisional da Sabesp de Franca. E eu fiz a entrevista no antigo jornal Comércio da Franca e ele lembrou muito bem. Então nós temos aí décadas e décadas de convivência muito amistosa, muito simpática. O Vanzo é uma pessoa educada, liano no trato com as pessoas e conhece muito bem do assunto. Eu respeito muito porque, além de tudo, além de uma pessoa, como eu disse, tem um perfil assim, ele é um técnico e muito criterioso, muito ponderado e sabe o que fala. Eu acredito que Pode Ver, o podcast do Verdade vai trazer para os nossos assistentes, para quem vai ter possibilidade de conhecer a fundo o que nós conversamos com o João Rocha, o que está acontecendo na mídia regional, local e até nacional, porque a Sabesp é uma empresa de projeção e foi uma privatização, como se diz, um pouco turbulenta. O governador prometeu em campanha que ia fazer um certo trabalho nessa área, não só nessa como no metrô em São Paulo e outras mais, mas há de se esperar que isso venha trazer benefício. E Franca, particularmente, como se sabe, é uma referência nacional no saneamento básico. E a Sabesp é a nossa parceira, a nossa gestora de todo esse sucesso que a gente experimenta. Mas eu vou então, posso começar? Claro, fique à vontade. Vanzo, me permita então tratá-lo fraternalmente, dada a sua vivência, como eu disse, experiência de décadas na questão do saneamento básico. E a sua atuação nesse assunto vem chamando a atenção desde que a Lesp, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, aprovou a privatização. Mesmo com a ausência, vamos reconhecer, da bancada de oposição, e reconheça-se também o voto contrário da deputada Graciela, que é aliada do governador, ela é do Partido Liberal e compõe a base de apoio para o governador. Mas por ser representante da região de Franca, ela viu por entender que não poderia votar a favor da privatização, dada a qualidade do que ocorre com a Sabesp em Franca. Foi coerente e acha que a Sabesp aqui cumpre a sua finalidade, como eu vi alguma declaração dela. E eu gostaria de saber do Vanzo a sua opinião sobre isso, para começar o assunto. Bom, boa tarde ou boa noite. Né? Bom dia, né, Vanzo? Bom dia, vale. Né, eu vi o Paulo outro dia dizer isso e estou repetindo aqui. Veja só, Paulo, o que a Graciela fala, né, faz todo sentido. Né? Você não deve mudar um time que está ganhando e está ganhando há muito tempo. Um time que é referência internacional, não é só referência nacional. É a única empresa de saneamento no mundo que tem um dia dedicado a ela na Bolsa de Nova York, é o Sabesp Day, tá certo? Importante. Então, é uma empresa que conseguiu, a um só tempo, praticar uma tarifa extremamente módica, investir pesadamente e universalizar a questão do atendimento. O que deve ser acrescentado ao que fala a deputada é que Franca é famosa porque foi a primeira grande cidade da Sabesp a ser universalizada. Ela universalizou água em 83, coleta de esgoto em 93 e tratamento de esgoto completo em 98. Né? Ela começou a fazer tratamento de esgoto aqui, lá no Miramontes, por volta de 83, 84. Foi a primeira lagoa de estabilização que se fez na região. Então, a Sabesp ficou famosa e é famosa aqui em Franca, e a Sabesp de Franca é famosa no setor de saneamento, porque ela foi pioneira em muitas coisas. Mas veja, o fato é o seguinte, ela se universalizou e todas, vou reafirmar isso aqui com todas as palavras, não é só a Sabesp de Franca que é universalizada em termos de atendimento de água, coleta de esgoto, tratamento de esgoto. Todas as cidades do interior do estado de São Paulo, todas que a Sabesp opera, e são mais de 330, todas elas estão iguaizinhas à cidade de Franca.
Aonde não foi ainda totalmente universalizado, mas está muito próximo, é a região litorânea, né? Algumas cidades do litoral, ou o litoral norte ou o litoral sul, tá certo? E algumas áreas na Grande São Paulo. Áreas essas que, em grande parte, são consideradas irregulares. E daí a dificuldade para o saneamento, onde a ocupação é proibida por lei, inclusive. Então, veja, e com isso eu quero dizer o seguinte, a grande afirmação do senhor governador, dizendo que ele vai universalizar o saneamento como se fosse uma coisa inaugural, como se fosse algo original. Não, absolutamente não. Quer dizer, a Sabesp mostrou, como a lei exige, a Agência Regional de Regulação do Saneamento, ela mostrou o quê? Como tinha que ter mostrado, como a lei exigia. Em março do ano passado, em 2022, que ela tem plena capacidade de universalizar o pouco que falta, investindo 56 bi, sendo que desses 56 bi, mais da metade é recurso próprio dela. Né? Não é... Sem aumento de tarifa obrigatório. Só a correção monetária. Então, essa é uma outra afirmação equivocada, quando ele, né, dizia que ia reduzir a tarifa. Para você ter uma ideia, Paulo, aqui em Franca tem cerca de 15 mil famílias que pagam, são as classificadas como famílias vulneráveis, aquelas que têm até meio salário mínimo, que estão no CAD único de renda, R$20 pelos 3 serviços: água, coleta e tratamento de esgoto, R$20. Tem regiões de São Paulo que tem um benefício ainda maior, isso vai para R$18. Tarifa social, né? Não, é menos que a tarifa social. A tarifa social é 50% da tarifa comum, aquela que você paga na tua casa. A tarifa social é 50%. Essa seria 25% da tarifa normal. Um quarto, vamos dizer. Um quarto. Quer dizer, como é que você vai reduzir aquilo que já está reduzido? E tem um outro número que é muito importante, que é claro que, certamente, muita gente que está assessorando ele deve saber disso. A tarifa da Sabesp é 40% da tarifa dessas empresas, desses grupos privados que estão entrando no saneamento. 40%. Vou dar um exemplo concreto aqui. Porque, veja só, não é só a categoria residencial que vai ser afetada, mas principalmente a comercial e a industrial, que aí eles, enfim, têm um critério para estabelecer preço que não sei, me parece o seguinte, não vamos incentivar nem o serviço, nem a área de serviço, nem a área industrial. Dando um exemplo concreto. Franca tem Curtumes que usa muita água. Mas Franca usa muita água, por isso que fez um sistema separado. Próprio deles, né? E eu participei disso aí, né, na época, e, enfim, isso é outra história. Mas vale a pena uma hora a gente parar e relembrar essa história, como é que foi bonita. Veja só, eu peguei a tarifa do Rio de Janeiro, que foi privatizado, para a área comercial. Vi lá, 10 metros cúbicos. Bom, 10 metros cúbicos de água, categoria comercial no Rio de Janeiro, mais 10 metros de esgoto coletado, dá R$340, 170 mais 170. Aqui em Franca, esse mesmo serviço saía por R$100. Incrível. É incrível. Mas tem uma explicação para isso, né, Paulo? Que é o seguinte, a iniciativa... Eu presidi uma empresa de saneamento que era de um grupo privado. E a única coisa que se objetivava nas reuniões de conselho de administração era o seguinte, era a maximização do lucro. Tá certo? E não investir. Depois a gente pode falar como é que se cria uma forma de não investir sem perder o contrato. Como é que se cria uma forma de não investir... Uma dicotomia, né? Quer dizer, recebe, mas não aplica. E o lucro tem a obrigação de fazer, mas se cria um ardil para não justificar por que não faz.
Interessante isso. Mas o que é interessante? Você tocou no assunto de um contrato, né? A Sabesp tinha um contrato com Franca que nele citava que se houvesse a privatização, voltaria tudo para Franca. Recentemente o João esteve aqui no podcast falando com a gente disso, foi até a Câmara Municipal, falou disso também, você esteve lá, falou sobre tudo isso. Com a judicialização, possivelmente isso vai ter que ser judicializado com essa nova entrada. Você acha que existe uma chance de voltar para Franca os cuidados da Sabesp, assim como desde quando se extinguiu a antiga SAEF? Sim, claro, total. Aliás, essa chance é possível. Não é chance, é um dever legal fazer isso. Obrigação. É obrigação, contrato, né? obrigação legal. Tanto é, já que você citou a Câmara, a gente tem que citar que a Câmara Municipal de Franca foi pioneira nessa questão e eu acredito que desde o começo desse ano eles se mobilizaram. No final do ano passado já tinham criado uma moção de protesto contra a privatização. O governo não se sensibilizou com isso e não foi a única Câmara que fez uma moção de protesto. Várias outras no Estado fizeram. O governo prosseguiu com o projeto e aí eles criaram uma frente parlamentar, né? E essa frente parlamentar exatamente tinha e tem como fundamento esse parágrafo único do artigo 1º do contrato de concessão, certo? Então, e aí o que diz esse parágrafo 1º? Ele é muito claro, ele diz assim, em caso de privatização, cessa o contrato e tudo se reverte para o município. Porque pela Constituição Federal, o titular do direito do saneamento, o titular do direito do transporte urbano, do lixo, é o município. Isso é constitucional. Não há dúvida sobre isso. É a atribuição específica do município. É o que dá a cara para aquele ente federativo. Isso aqui é seu, tá certo? Você tem responsabilidade e autoridade sobre ele. Como você tem a responsabilidade máxima, você tem a autoridade máxima sobre ele. E sempre. Quando você vai para uma região conurbada como São Paulo, aí você tem o chamado interesse comum. Mas aqui não. Aqui é o interesse local. E essa Constituição é clara. A titularidade é única e exclusivamente do município. É inquestionável isso. Esse é um ponto também que... É uma cláusula pétrea, quer dizer, isso não se discute, não se mexe, porque é definitivo. Exatamente. Embora, a gente provavelmente vai falar de Uraia aí, o governo também, de alguma forma, ele... Tem uma ingerência de outros interesses. Ele está assumindo, ele está, vamos dizer, retirando essa autoridade do município. Mas aí a gente pode conversar depois. Então, veja só, Fernando, é dever de fazer. Lá diz que, ao privatizar, é claro que a gente está no processo agora de autorização para privatizar. Sim. É evidente que entre a autorização para privatizar, que foi aprovado semana passada, e a privatização, tem aí uma preparação para ir para a Bolsa. Mas, de qualquer forma, o quê? O Executivo já tinha que se posicionar publicamente. Exatamente. Dizendo o que ele vai fazer, né? Quer dizer, se ele vai deixar, enfim, sem tomar providência, que deve ser tomadas, e isso é dever dele. Se ele não fizer, né, eu acho que cabe às forças do município, às forças políticas do município, às forças vivas, o empresariado, né, principalmente o pessoal da área comercial, da categoria comercial, se mobilizar e garantir o seguinte: eu quero que continue sendo a tarifa Sabesp e que vamos dizer, essa relação que é totalmente horizontalizada entre o cliente, o concedente e o concessionário, que hoje senta-se em torno de uma mesa e se resolve tudo, que isso seja mantido. Porque nas privatizações, acabou, né? Você liga no 0800 e se vira. E pagou tua conta? Pagou. Se não pagou, não tem o serviço. Então, vai mudar radicalmente essa relação. É só ver o que aconteceu em Manaus, com 24 anos de concessão, 4 CPI, e apenas 15% da cidade, que deveria já ter 100% de atendimento, só 15%, depois de 24 anos de concessão, é atendida com rede coletora de esgoto. Uma cidade de 2.200.000 habitantes. Ô Vanzo, só uma dúvida com relação a isso, Paulo, me dá um adendo, você já volta. Com relação a gente falou de judicialização.
suponhamos, a judicialização, Franca entra com essa questão para ter liberdade, ou seja, volta para Franca a concessão do saneamento básico da cidade. A prefeitura tomaria conta do saneamento básico da cidade, correto? Sim. Teria que abrir novos empregos, novas vagas para cobrir. Ou o que ela faz? Ela faz um recontrato com a Sabesp. Veja só, exatamente. a lei de concessões públicas, que é de 95, estabelece, acho que é o artigo 42, ele faz a seguinte previsão. Havendo reversão ou rescisão contratual, a prestadora de serviço, a concessionária que está prestando o serviço, ela continua prestando serviço até o deslinde da questão, porque você tem que fazer uma avaliação da indenização devida, né? E aí sim, aí você procede à indenização, que pode ser paga ao longo de todo o período do contrato da nova concessão. Isso é um ponto importantíssimo, porque estão aterrorizando aí. Eu vi em algumas situações assim, não, mas tem que pagar de imediato, né? Mas olhando a lei com cuidado, você vai ver que não. Isso pode... Esse tipo de negociação, quer dizer, eu não quero pagar em 4 vezes porque não tenho condição, é muito dinheiro. Mas eu posso pagar ao longo de 37 anos de forma muito tranquila. Um serviço essencial, né? Exato. Não há como cortar, suspender, diminuir, reduzir, Exato. ou manipular de acordo com o interesse da empresa, né? Exato. E que vai acontecer. Porque se a gente relembrar o que acontece, ou procurar saber o que acontece em Manaus, é trágico, cara. Os investimentos que foram feitos lá a partir de 2000 foi o Estado que fez, tanto em água como em esgoto. O Estado que fez. E de que forma... Entregou para... Veja, privatizou em 2000, tá certo? E em 2010, o Estado inaugurou um novo sistema de captação, que é o da Ponta das Lajes, no valor de quase R$1 bilhão, para atender a Zona Norte e a Zona Leste, que eram precariamente atendidas. Porque se o Estado não fizesse, também ninguém mais ia fazer, porque não se investe na iniciativa privada. Isso que precisa ser dito. Mesmo porque é uma região onde tem abundância de água natural, mas não se pode pegar água do Rio Amazonas, do Rio Negro, Solimões, Tapajós, o que for, e aproveitar no uso doméstico. Mas o tratamento em si, se me permite. Franca, por exemplo, você comentou que é uma referência e também universalizaram praticamente todas as outras cidades. E aquele aproveitamento do gás que hoje é aproveitado aqui quando se faz o tratamento do esgoto. Sim. E parece que a frota circulante da Sabesp é totalmente feita com abastecimento do próprio gás. Sim, é o biogás. Né? E esse biogás não teria uma extensão maior de uso ou de reuso, não sei como, seria a aplicabilidade, que eu não sou técnico, você pode esclarecer, se isso poderia ser aproveitado de uma forma também a permitir, a proporcionar uma economia local para a frota da prefeitura, para os ônibus urbanos, para as viaturas policiais, uma série de coisas, até atender a região, porque se há um excesso de produção, pode haver um consumo adequado, ou não? Pode, claro, e é para isso. E entraria como receita? Não. Poderia? Sim. Como não gasto? Não seria gasto. Não, mas quando entrar para a revenda, por exemplo, se a empresa, se a Prefeitura de Cristais Paulista tirar proveito que a frota está passando na biogás, ela, em vez de comprar o combustível fóssil, ela usaria o biogás que seria produzido pela usina de Franca. Exato. O abastecimento seria canalizado. Veja, isso que você está falando é fundamental. Alguns países já fazem isso, não relativamente à frota, mas eles armazenam o biogás para gerar energia e jogar na rede. É como faz o pessoal que queima o bagaço de cana, tá certo? Então, isso é perfeitamente viável, é tecnicamente possível, financeiramente dá retorno. É uma questão de empreender isso. A Sabesp tem alguma dificuldade, pelo estatuto dela, de avançar em outras áreas que não sejam exclusivamente água e esgoto. Que seria o combustível, né? E veja, e aí vem um ponto importante. Por que você não pega essa empresa que é bem sucedida em 2 serviços e não traz outros serviços que a comunidade precisa? Por exemplo, na área de energia, na área de resíduo sólido, né? E na área de drenagem urbana. A compostagem. Ali seria o caso, eu penso, deve ser mais prático até, fazer um suporte também para o agro, porque o agro depende da manipulação daqueles dejetos, etc. e tal, e poderia reverter. Sim, tem o Sabesp Fértil, você lembra disso? Quer dizer, o lodo da estação, a estação de tratamento de esgoto
ali da rodovia, é a primeira estação de tratamento de esgoto do Brasil a ser registrada no Ministério da Agricultura como indústria de composto. Exatamente. Entendeu? Quer dizer, ela produz hoje 30, 40 toneladas, dá para você recondicionar cerca de, cada 5 toneladas, recondiciona 1 hectare de área. Então você pode recondicionar de 30 a 40 hectares de área por dia, entendeu? Isso já foi feito durante quase 15 anos. Tem experiência, então, claro, completa já? Tem livro publicado sobre isso, Poxa tem normas sobre isso. E o fato é o seguinte, faz alguns anos, talvez uns 8 ou 9 anos, que se parou houve um entendimento da CETESB que, enfim, criou uma dificuldade e esse biossólido não está mais sendo destinado à agricultura. Mas nos Estados Unidos, isso é um grande negócio, né? E valeria ter um programa só para discutir o Sabes Fértil. Né? Muito bom, Fernando. Exatamente. Para a gente dar andamento nessa questão, a gente fala, você já falou até um pouco sobre isso, mas recentemente o governador falou aí que haverá aí reajuste na tarifa, né? A gente queria saber com você se realmente esse reajuste chegará aqui para Franca, se vai acontecer isso, o que você vê dessa questão, e se algumas, como o Paulo Fernando trouxe, empresas ou, como a gente sabe aqui, ó, curtumes, empresas de alimentos, limpeza pública, terá uma questão maior com relação a isso, porque eles usam mais água, né? Então, se isso vai prejudicar ou não vai atender o que eles realmente precisam. Veja só, a resposta está calcada nas experiências recentes. Certo. A primeira coisa que acontece é aumentar a tarifa. Não tem como. E certamente foi por isso... Só te interrompendo, o governador disse, quando perguntaram a ele sobre essa questão, ele foi muito direto, até foi irônico. Ele falou assim, não existe almoço grátis. Vocês não vão ganhar nada de bandeja, não vai ser nada entregue gratuitamente. Ao bônus do ônus, não é verdade? Quer dizer, vocês vão ganhar se o ônus atender aquela necessidade da demanda, da produção, da gestão da empresa e como mesmo você já classificou, que é óbvio, é empresa, ela quer lucro, mesmo que ela estando na bolsa, ela tem que apresentar resultados. E isso vai gerar uma procura por diversificação, mas não por um barateamento da tarifa, jamais. É só ver o caso do Rio, que deu exemplo. Não tem o caso como. de Maceió, que é outra aberração tarifária, né? A tarifa de Maceió na área industrial é quase 50 vezes maior do que a da Sabesp. Ou seja, para não ter indústria. Ou seja, perfura teu poço lá e resolve os teus problemas lá. Quer dizer, você não vai fazer parte do sistema comum, vamos assim dizer. Então, veja, a tarifa vai aumentar, não tem como não aumentar. É só ver o exemplo do Rio, Maceió, Macapá, tá certo? Rio Grande do Sul, não tem como. Porque... E a tarifa social também vai ser afetada. Não, aumenta tudo. E na tarifa social ainda tem, por exemplo, hoje, na Sabesp não existe restrição. O que vale é o cadastro. Se tem aquela renda, tem acesso, tem o direito. No Rio de Janeiro, depois que privatizou, só 5% pode ter acesso à tarifa social, mesmo tendo uma renda baixa. Se você não tem a renda baixa, se você tem renda baixa, você não atinge, você está fora dos 5, você vai pagar normal, é isso? Não, não tem como. E qual é o critério para deixar... Quem chegar primeiro, eu tenho lá. Então, isso não é justiça social. Não é, mas o que é justiça no Brasil? Não, é justificar. É um trabalho social prévio para saber a avaliação da situação do consumidor. Sim. E tudo. E também pela média de consumo, que às vezes ele tem uma renda baixa, mas ele consome demais. Ele pode ter uma atividade que seja assim, além do normal. Ele tem um lava-jato. Não digo assim, mas por exemplo... Não, mas o consumo é alto de água, eu quero dizer. Pode veja ser, só, exato. Paulo, veja só. Você tem duas formas de moderar o consumo. Um é a tarifa, tá certo? E o outro é o hidrômetro. Né? A Sabesp monitora o consumo mensalmente, tá certo? Tem uma vasta experiência nisso. Quer dizer, se você detectar alguém que está fora da média, é chamado e se conversa. E se resolve a questão. Vai sempre um alerta na conta, né? Geralmente aparece consumo excessivo. Avalie vazamentos, isso. Etc. e tal. Eu tenho uma pergunta pertinente, não é tanto desse assunto da privatização, mas como você é um expert no assunto. Eu me lembro que na Câmara Municipal, em gestões anteriores,
um vereador ponderou o seguinte: os dados que o IBGE fornece para dizer que é porque justamente o Fundo de Participação dos Municípios tem como base o número de habitantes do município. E que isso permite a participação nos impostos, o retorno dos tributos que a população recolhe, pagando todos. Mas nesse bolo todo, existe uma pergunta que é pertinente. Eu acredito que ele tinha razão na época. Ele falou: isso é só verificar. Por exemplo, dizem que Franca tem 356 mil habitantes. Mas na avaliação de consumo per capita, do uso diário, por pessoa, de um volume X de água, de metros cúbicos de água, para banho, para alimentação, para tudo isso, seria possível detectar pelo hidrômetro, pelo controle do consumo, não pelo excesso, mas pelo quantum que existe ali, a média de pessoas que a cidade tem. E dizia o vereador: Franca está chegando em 380 mil e não em 360 mil, como vai chegar? É possível medir? É mensurável isso? Não, veja... Ou é um cálculo assim? Eu penso assim, que é um cálculo meio baseado no sentimento, mas não... Eu não acho que essa percepção tenha uma base objetiva. Eu queria tecnicamente, você conhece. Veja só o que acontece. Quando eu cheguei em Franca, você tinha, em média, 4 habitantes por domicílio. Hoje isso aí está em torno de 2 e pouco. Porque é o seguinte, as famílias reduziram muito. Sim. E se vive mais. Então, se tem... Quando você vai projetar um sistema, por exemplo, você leva em consideração o número de domicílios, né? E a partir daí é que você calcula a população a ser atendida. O percentual de domicílios cresce mais do que cresce a demografia, a curva demográfica. Isso é normal, porque o filho casa vai mudar para uma outra residência com outro hidrômetro com a família. E vai ter um filho. Ou não vai ter nenhum. O que era 4, em vez de tornar 2, 8, você torna 2 de 6, vamos dizer, 2 de 3, né? Aí você tem 6 pessoas. Então você diminui. Então, veja, você pode ter um aumento considerável de domicílios, mas a população não acompanha essa expansão. O mesmo percentual. Agora, tem um aspecto, veja, que na conversa anterior que a gente estava tendo, que deve ser considerado, que é o seguinte, ainda falando sobre aumento tarifário. Veja só, a gente tem que lembrar que o saneamento básico é um monopólio natural. Ou seja, não tem concorrente. Não tem para onde escapar. Veja, nós aqui, se eu resolver comprar uma geladeira, eu tenho Casas Bahia, Magazine Luiza e tal. Vou lá e faço minha... Você tem o seu poder de escolha, né? Exato. No monopólio, você não tem. Não tem. E por isso que, tá certo, esses grandes grupos financeiros, porque é tudo grupo financeiro que está aí, não tem grupo de engenharia nesse negócio. É grupo financeiro que toca. Investidores. Tá certo? Investidores. Né? Investidores, assim, com muita pressa de retornar tudo, tá certo? Né? Então, a ideia de conquistar um monopólio é mais do que atraente. E aí é que vem uma indagação que me surpreende, eu como cidadão. Como é que você vai dar um monopólio para uma empresa privada que só visa o lucro? Como fazer isso? Não tem a concorrência para... E tem um outro agravante. Não vai ter mais licitação, você perde a noção de preço. Hoje, por exemplo, tudo que a Sabesp investe de 5 a 6 bilhões por ano entre obras e serviços. Tudo isso é pelo menor preço. Não vai ter mais. Os grupos vão dizer assim, entrega para aquela minha empresa que faz obras de saneamento, entrega para aquela minha empresa que faz consultoria em automação, e pelo preço que o CEO determinar. E é isso que vai para a contabilidade. Porque ele é o dono do jogo, né? Exato. Ele faz parte da diretoria. É isso. Então, o que nós estamos a ver é um verdadeiro absurdo. É um crime contra a economia popular. E por isso, né, uma cidade como Franca, que é bem constituída, tem universidades, tem, enfim, uma classe pensante muito bem constituída. E tem uma aura de cidade também boa, de qualidade de vida, que é justamente pelo saneamento básico. Por essa razão, é que, no caso específico, vamos dizer, o prefeito tem que liderar um movimento para garantir que nós não vamos cair nessa vala comum. Nós vamos deixar esse legado horrível, tá certo? Para aqueles que virão, para aqueles que são mais jovens do que nós. Porque, se quer saber o inferno que é isso, ligue... Né? É só ligar para a Câmara Municipal de Manaus, ou faz uma visita, ou começa a entrar no Google e ver o que acontece em Manaus. O legado é horrível.
tarifa alta e não tem investimento. A questão de tudo isso aí não é só a questão da tarifa alta, também são todos os problemas que a gente corre o risco agora de, com essa questão da privatização, de perder o que realmente a gente tinha direito. Sim. Como a gente já começou a falar, como a gente começou falando, que essa questão que vai ter que judicializar, vai ter que pedir. Mas não era na época uma vontade de o Poder Executivo e os próprios vereadores terem cobrado com relação a entrar na questão da URAI, Paulo Fernando, também? Eu gostaria de fazer um adendo. Você perguntou Claro. bem. A questão aberta é essa, Avanço. Porque tem um detalhe importantíssimo. A questão política também, como o João Rocha disse aqui, disse na Câmara, você estava presente, é importante que haja uma mobilização no sentido de que não está ocorrendo uma perda. Vamos ser claros e transparentes também e justos. Quer dizer, mudando de mão, a empresa continua com o mesmo serviço e tudo. A tarifa é que preocupa. Agora, as benesses daquele contrato firmado quando da concessão da área, na instalação da ETE, e muito mais que veio depois disso, que foi conjecturado. Eu não tenho comprovação para dizer que isso é verdade, mas há que se pesquisar. Que o prefeito teria aceitado, mediante um convite que ele teve de São Paulo, assinou um contrato abrindo mão de privilégios ou de direitos postergados caso acontecesse a privatização, que já estava em curso, já estava em planejamento. E não houve participação disso para a comunidade diante de um acompanhamento pela Câmara, pela mídia, nada. Para reverter uma situação dessa, a gente recuperar os direitos que já tinha adquirido pelo contrato, por aqueles itens que o João levantou aqui, que você conhece. Há como reverter isso, ou nós vamos ficar completamente à mercê de que vamos ver se a concessionária nova, se a nova proprietária da empresa vai atender os reclamos, que ele citou até números, que vamos pedir 80 milhões para investir, mais não sei quanto para investir, mas isso eu acho que é um sonho, isso é nefelibata. Ele está sonhando com o que não existe. É como falar que vai chover amanhã, vai irrigar todo o meu terreno, mas não choveu, o terreno secou. Veja só, você está trocando o certo e o bom por incerto pelo ruim. E eu justifico. Veja só, diálogo. Hoje, qualquer situação que você viva na água, no esgoto aqui de Franca, você tem a Câmara como caixa de ressonância, você tem todos os órgãos de imprensa como caixa de ressonância, você tem Tribunal de Contas, você tem Ministério Público. Não existe nenhum... E as mídias sociais atuantes. Sim, exatamente. Né? Então, veja, a hora que privatizar, esquece isso. Não vai ter mais essa relação horizontalizada, né? Receptiva. Não vai ter, não é isso. É uma empresa que nem vender sapato. Acabou, gostou, compra, não gostou, não compra. É isso daí. Só que, né, quando só você faz sapato, e o único sapato que pode ser consumido, como era na União Soviética, é aquele que o Estado faz, né? É o que acontece, veja, com o saneamento. Quer dizer, você tem que ter muito cuidado porque você está dando um monopólio. Você não está dando... um monopólio que não tem a menor condição de permitir que você hoje, ao chegar na sua casa, escolha uma outra fornecedora de água para tomar seu banho. Não tem alternativa. Não tem. Então, eu vejo assim, vai trocar o certo, todas essas benesses que foram aprimoradas ao longo de décadas e décadas, porque todo mundo aprendeu, você aprendeu como jornalista, eu como sanitarista, tá certo? Todo mundo aprendeu, os prefeitos aprenderam a como lidar com essa questão do saneamento, sendo ele um monopólio natural e cujo controle foi delegado ao Estado, tá certo? Porque o município, a qualquer momento, ele pode reverter isso e falar, eu quero tocar como a gente vê em Ribeirão Preto, vê em o Ribeirão Preto tornou a DAEP, o Departamento de Água e Esgotos, numa secretaria, né? Sim. Transformou, quer dizer, trouxe para a prefeitura a administração, a gestão e o serviço em si completo. Quer dizer, dispensou que era uma terceirização, praticamente, uma autarquia, se tornou secretaria, que é um... Exatamente. Composto diferente. Que é uma administração direta. Exatamente. É mais dificultosa do que a autarquia, que já tem outros graus de liberdade. E uma empresa mista tem muito mais, tá certo? Ela pode, enfim, ir ao mercado e contratar através da lei de licitação, com muito mais agilidade que qualquer outro desses modelos citados aí. Então, vai trocar o certo, e que está funcionando bem, pelo incerto. Vai funcionar mal. Eu não tenho dúvida disso. Mas não vai preservar
os funcionários, os equipamentos, os técnicos, a tecnologia? Veja só. Ou isso é um trabalho, não te cortando agora, porque eu sei que é por trás disso uma certa politização da polêmica, dizendo que é um certo corporativismo que vai sair do setor público para o setor privado. Que aí os funcionários ficariam abalados por ter um novo patrão, que não é o Estado. Veja, na Sabesp todo mundo é CLTista, não tem então isso não afeta em nada. Não, o que afeta é o seguinte, é que a Sabesp tem uma missão que coloca o bem comum, tá certo? Como o grande guia, a grande referência. Então, ela treina funcionário, educa funcionário, investe muito em educação, tá certo? E treinamento, né? Dentro desse espírito público que é necessário para bem exercer, de forma republicana, a prestação do serviço. O que vai deixar de existir, né? E eu acho que essa é a grande preocupação deles, é o seguinte, primeiro, vamos dizer, não tem... veja só, os funcionários estão naquilo que se chama despesa de exploração, né? A despesa de exploração, ela é muito reduzida aí. A despesa de exploração impõe o salário, energia elétrica, toda operação e manutenção, tá certo? Então é o seguinte, o que puder ser enxugado os benefícios que eles têm de carreira e tudo, não? Exato. Mesmo sendo ser elitistas, né? Há uma precarização. Você viu o que aconteceu na Enel. Eles demitiram 40% do quadro de funcionários, né? Quer dizer, isso vai acontecer. E a qualidade do serviço fica comprometida. Exato. Essa que é a muda, questão. Né? Exato. Para pior. Muda para pior. Economizam, né? Fazer o mais com menos pessoas. Exatamente. E, na verdade, não é fazer o mais com o menos no sentido assim, é fazer com o necessário. Né? É fazer com o necessário. Quer dizer, você tem que fazer uma ligação de água, tem que fazer um conserto, você precisa de uma equipe mínima de 2 ou 3. É o mínimo necessário. É o mínimo necessário. Isso a Sabesp já faz. A Sabesp, em 95, tinha 24 mil funcionários, tá certo? Hoje ela tem menos de 12 mil. Ela tem menos funcionários do que a IGEA, que é o grande grupo privado aí que tem um número de municípios semelhante aos da Sabesp. Só que ela tem mais funcionário do que a Sabesp tem, tá certo? Então, quando você fala em eficiência, o discurso fica racional. Quer dizer, nós estamos discutindo empresa pública e privada ou... Porque a priori estão dizendo assim... O serviço público privatizado. Então, em nome do quê? Da eficiência. Bom, e aquela que já é eficiente? Você privatizar alguma coisa que não é eficiente... Tudo bem, é mais fácil de discutir e entender. Mas você vai privatizar uma empresa que é referência no mundo, em saneamento, e a referência por quê? Ela consegue praticar uma tarifa muito baixa, consegue investir, tá certo? Tem índices de atendimento que são reconhecidos mundialmente e ela é eficiente, pô. E ela te dá lucro. E ela te dá lucro. Né? E dá lucro. Se ela fosse... Se ela não fosse lucrativa... Ela vai dar um lucro agora... Deu, no ano passado, 3, poucos bi, sendo que 25% é distribuído para os acionistas, do qual o Estado é o maior acionista, tem 50,3%, tá certo? Ele recebeu quase 500 milhões. Agora, na proposta do governador, o que ele vai fazer? Ele vai pôr dinheiro público para subsidiar a tarifa. Vocês leram sobre isso. Isso que eu perguntava, a exposição de motivos dele para justificar essa privatização, tipo assim, não dá para engolir. Você pensa bem, caramba, é o que a própria posição da deputada que eu achei razoável. Se está indo bem, se está tudo certo, não vamos entregar para ver que se vai melhorar, não vai, porque não tem índices para medir, não é mensurável que vai melhorar muito mais. Não, pode ser que haja uma divisão de fatores aí e uma revisão de conceitos que venha modernizar, mas nunca criar uma nova realidade que, olha, vamos entregar isso para iniciativa privada, porque o governo vai se desfazer das ações, mas vai continuar sócio para poder cobrar na medida que tiver necessidade disso. Mas eu não acredito que isso seja não uma jogada assim, tecnicamente convencível. Não me convence. Não me convence. Mas não convence ninguém. Porque, veja só, como é que você vai explicar, tá certo, para quem pensa um pouco mais, a seguinte equação. Olha, hoje eu recebo 500 milhões de lucro, resultado. De resultado que vem para o cofre do Estado, tá certo? A hora que eu privatizar, eu vou pôr
30%, ele fala lá dos 12 bi e tal, quer dizer, vai pôr um bilhão e não sei quanto, num fundo que é para subsidiar a tarifa. Quer dizer, ele está dizendo isso. Agora, só que esses 12 bi que se propala que vai ser a venda das ações que o Estado tem, da parte do Estado, veja, isso daí vai ser contabilizado, entendeu? Porque essa reserva ela tem que ser qualificada e exposta à finalidade, à aplicação, o uso, o destino disso. Isso. Porque não é justificável. Não tem justificativa. Não me convenceu. Mas não convence. Com todo o respeito que eu concordo. tenho pelas políticas novas, de mudar, de mentalidade nova, de crescer e tal, que é pelo desenvolvimento. Está se fazendo isso com o rótulo de desenvolver para melhorar. Mas oferecer veja, um serviço melhor, mas mais caro. Mas- E melhor é garantido? Também não é. Vamos tocar num ponto fundamental ainda que pega esse aspecto seu e é a questão de pessoal. Veja só, eu participei disso, por isso que eu posso falar. Eu fui diretor de engenharia quando a empresa investia R$1 bilhão ano. Tá? Pois bem, em determinado momento o presidente da época me chamou e falou assim, Vanzo, a gente precisa preparar agora a área de licitações e de fiscalização, porque nós vamos duplicar o investimento, vai para 2 bi. Então, se fez um enorme esquema de treinamento, tá certo? Contratações. Para aprimorar o que já tinha. Modernização em aplicativos de controle, tá certo? Porque é o seguinte, você tem que prestar contas ao Tribunal de Contas, você é auditado pelo Tribunal de Contas. Se você cometer erros ali, acabou a tua vida, cara. Tá certo? Tem um controle tecnicamente muito mais confiável do que entrar numa negociação aberta. Aberta. Agora, veja só. Quando se fala o seguinte, e eu vi hoje, ele falou, não, eu vou investir 12 bilhões ano. Você, para transformar 12 bilhões em obras e serviços à prova de auditoria do Tribunal de Contas, você precisa treinar muita gente, precisa ter muito sistema de controle. Não é pegar, usar e pronto, acabou. Não, o que vai virar é aquilo que a gente viu no governo federal, historicamente, independentemente de quem está no governo federal. Os caras põem um monte de dinheiro e não vira nada. Estufa o negócio E não vira, não acontece. Nada. A Ferrogrão, até hoje, tem acho que 40 anos, tá certo? Quer dizer, porque você precisa ter capital humano, você precisa ter gente treinada. Gente com, vamos dizer, com conhecimento do que está fazendo para atingir o objetivo. Que é um know-how técnico, não é um cidadão qualquer vai ser admitido e contratado. Esse vai ser o grande prejuízo, porque você vai desmontar essa cultura, você vai desmontar, em 2, 3 anos está desmontado. Mas no contrato não reza que deve ser preservado principalmente isso? Não tem como você preservar. Porque ele vai contratar ou dispensar quem ele quiser. Quem ele quiser. Ele é o dono do negócio. E o governo vem dar palpite e fala, não, agora é meu. Não? E a questão dos quem indica alguma coisa assim, isso aí também, né? O que eu pergunto... O cabide também existe. É pertinência, que há um comentário, a gente sabe que é real. Não, eles não fazem cabide. Eles fazem o seguinte, eu tenho uma obra de 3,5 bi, como eu vivi lá em Manaus. 3,5 bi para fazer a rede, o tratamento e tal. Vamos mudar para a empresa nossa que faz obra. Agora, podia ser 3,5, podia ser 4, 5. Ia ser contabilizado quanto? Veja você, isso é importante dizer. Como é que você anula a possibilidade do poder concedente? Vamos pensar Franca. Transportar para uma... Vamos dizer, privatizou, Franca concordou com tudo. Não teve nada em troca? Não teve nada em troca, ou teve uma... Em compensação, não troca. Né? Ou teve uma troca bastante abaixo do que poderia ter, tá certo? Então, veja, aí o município começa a reclamar, fala, o atendimento está mal, está faltando água, o esgoto não está sendo bem tratado e tal. Aí você chama a agência de regulação, você poder concedente, o que está acontecendo, tal, quero saber por quê, né? Aí a agência chama as partes, o concessionário e o concedente. Aí o concessionário chega lá e fala assim, olha, eu até queria investir, senhor prefeito. Eu queria fazer o investimento, tá vendo? Eu tenho aqui o saneamento, vamos dizer, da cidade, 3,5 bi, mas veja só, quem é que vai pagar isso? Aí o poder concedente fala, bom, quem vai pagar? O contrato diz que é você que tem que fazer, você que tem que atingir a meta de 100%. Ele fala, de fato, eu queria atingir a meta. Mas o contrato também diz que existe
o equilíbrio econômico e financeiro. Não pode gastar além do que tiver Então, recurso. veja só, quero investir 3,5 bi. Olha, o senhor está vendo aqui, ó, a agência mostra para o senhor. A capacidade de pagamento por parte das famílias já está no limite. Eles não têm mais capacidade de pagar. Agora, eu vou empreender e não vou receber, como é que fica? Não é. E aí não empreende, não investe e tudo fica como está em Manaus. Quer dizer, 15% da população que tem o benefício. Os 85% não tem, esgoto a céu aberto. Acaba sucateando o que a gente tem. Mas não tem a dúvida. E quem que vai pagar isso no final dessa história? Nossa. É dívida pública. Exato. Tem um detalhe, eu quero complementar eu até esperei que você concluísse assim, porque tem um detalhe importantíssimo. Há que se falar que a Sabesp tem, ou tinha, não sei, uma máquina operacional muito eficiente, como a gente sabe, o serviço é muito bem prestado e tal. Mas existe um certo jogo político na cúpula que se dá cargos de conselheiros e tal, para satisfazer outros negócios políticos, outras gestões que eles queriam fazer na época de outros governadores, não do Tarcísio agora, porque ele parece estar querendo sanear também isso mediante um acordo com a diretoria da Sabesp, dizendo, não, vamos acabar com esse, não é um cabide, com essas mordomias e reverter isso para a empresa. E depois trazer como? Um minutinho. Isso seria como? É o caso de se perguntar. O prefeito anunciou que eu quero trazer sempre o problema para Franca, porque o que nos interessa é aqui. Claro. Focalizar que ele disse que iria argumentar, reivindicar, não sei como, qual o sistema que ele vai usar para se tornar isso um direito adquirido, como estava no contrato, volta a falar do contrato, é que viria então um recurso para permitir, por exemplo, acabar com as enchentes dos córregos. É referente à água. Isso também interessa ao segmento do saneamento básico. Isso não poderia ser de uma outra forma, quer dizer, num compromisso que a Sabesp mesmo teria interesse em contribuir para o rebaixamento da calha, para a criação daquelas lagoas de contenção, que isso vem se falando há décadas e que chegou num ponto máximo. Se houver uma tormenta, uma tempestade muito forte durante 10 dias em Franca, o caos é total, porque as avenidas que têm aquela calha ainda alta, ou que não tem contenção, se vai se criar uma caixa, vão subir, uma caixa de proteína, isso aí não existe, eu nunca vi isso em qualquer lugar do mundo, que o projeto parece que é esse, para permitir que a água continue fluindo normalmente, vai criar contenção de paredes, como se fosse um caixote. Eu acharia melhor, não sei se eu sou jejuno no assunto, não entendo, mas não é melhor rebaixar a calha, tecnicamente falando, você como engenheiro da área de hidro, e dizer que isso seria mais viável, porque evitaria o problema, o desgaste do asfalto, das encostas dos córregos, da contenção, até de se falar daquele sistema antigo de colocar gabião em toda a extensão da área urbana por onde serpenteia o córrego. Isso seria mais prático, viável, ou é uma ilusão também, Venço? Não, veja só, a prefeitura, em 2013... Explicando o gabião é aquele conjunto de pedras que vão numa gaiola e a água flui pelo meio e ela vai passando por aqueles buraquinhos ali e não chega a causar as enchentes que tem acontecido em Franca. Não usa-se mais gabião, mas seria precário, mas poderia haver. Vamos responder. Primeiramente o seguinte, o que é melhor para a prefeitura é garantir a tarifa módica, como na base que está. Hoje é praticada pela Sabesp, e garantir isso, tá certo? Esse é um ponto, né? E garantir também que, vamos dizer, ela vai continuar sendo titular desse direito. Esse eu vejo assim, que é o ponto fundamental. Quer dizer, porque a hora que ela abdicar, tá certo? Deixar para o URAI cuidar dos interesses do município, aí nós vamos, enfim, estamos... Mas ela já deixou para a URAI, porque ela já aderiu a essa URAI. Não, mas obrigatoriamente, né? Sim, na realidade. Para dizer que não quer mais, tem que vir a público e dizer que não vai querer mais. Tá certo? E com motivos fortes, exato, embasado naquilo que é exato, extremamente necessário. Exato, e o motivo forte é esse. Olha, a tarifa vai aumentar e eu não quero isso. Eu não quero identificar a minha gestão como aquela que permitiu o aumento de tarifa. Quando pode-se fazer tudo que tem que se fazer dentro do que o marco regulatório estabelece, sem aumentar essa tarifa, a menos do que fazer as correções
monetárias devido à inflação. Mas não é aumentar o valor da tarifa. A Sabesp não vai aumentar o valor da tarifa, a menos que o governador do estado determine para a diretoria que ele escolheu, porque é ele que escolhe. É ele que escolhe, entendeu? É ele e o mercado, nesse caso. O que pode acontecer já de imediato é o seguinte, preparando para... Eu vi isso na conversa dele, naquela entrevista que ele deu. Sim. Ele está preparando para o seguinte, como aconteceu no Rio de Janeiro, aconteceu em Maceió, Macapá. E aconteceu em Manaus no ano 2000. Vai privatizar, já dá um tarifaço. 50% foi em Manaus. Para quem entrar... Já sobe. Isso. Então... Para garantir aquilo que seria... O que eu vi na entrevista dele foi isso. Ele já está alertando o seguinte, olha, eu vou subir menos do que a Sabesp subiria. Mas lembrando o seguinte, que é ele que manda na Sabesp. Eu vou dar um exemplo do que eu considero uma administração temerária. Você pega a cidade aqui de Olímpia, tem 50 mil habitantes. A Sabesp foi lá e deu um lance no leilão de 148 milhões de reais, quase 3 mil reais por habitante. Isso não tem viabilidade. Tá certo? Não tem viabilidade. Para assumir o sistema. É. E ainda vai ter que investir. E ainda vai ter que... Porque lá no edital tem que... Diz o seguinte, que a tarifa tem que ser menor que a tarifa da Sabesp. Ainda tem isso lá. Tá certo? Ora, e por que a gente não faz o mesmo aqui? Por que vai dar de mão beijada? Esse é o questionamento, né? É uma condicionante que seria colocada como ponto inicial da conversa. Quer dizer, vamos sentar e acertar essa base contratual, esse direito adquirido que se supõe ainda exista, mas que seja factível manter a tarifa ou, se possível, reduzir, como disse o governador, vou repetir, almoço grátis não existe. Ninguém vai fazer grátis, já vai baixar a tarifa. Isso mas é ele que disse. Então, não existe isso. Quem é que mentiu nessa história? Veja só, quantos daqueles deputados que votaram a favor do projeto, eu tive lá na Assembleia, né, que me contaram, eu tive lá, tá certo? Eles estavam entusiasmados, porque vários deles falaram, a tarifa vai abaixar, tá certo? E agora, como é que fica esse que votou, que defendeu com aquela veemência juvenil, tal, a hora que o governador falou, não vai abaixar não, ia baixar antes de vocês votarem, agora que vocês votaram, vai subir, entendeu? O sorvete derreteu. Isso. Exatamente. Infelizmente, é isso, a realidade. Franca voltar a ter, não uma SAEF, mas uma Sabesp, com outro nome, que seja, nos moldes de Limeira, Araraquara, que eu recebi uma matéria, Campinas. É possível? Claro, totalmente. Você tem aqui, talvez está pronto, o time mais bem treinado da Sabesp, eu tenho certeza que é, porque quase todos lá têm ou especialização, ou mestrado ou doutorado. E não é aquele doutorado acadêmico, ou mestrado acadêmico. É o da escala de 1 para 1. É aquele que o cara estudou para resolver problemas reais. Não é aquela que, uma tecnologia, que você enfia na gaveta e esquece, só para ter o título. Não, é para resolver problema. Não, do ponto de vista comercial, financeiro, técnico, operacional, manutenção, Franca é referência, pô. O primeiro laboratório de controle sanitário da América Latina a ser acreditado, não é só ser certificado, acreditado, agente certificado. Entendeu? Porque quando é acreditado, você garante que o processo é seguro e garante o resultado. Ou seja, esse resultado aqui é considerado verdadeiro no estado da arte e da ciência daquele momento. Se é possível, é ponderável. Penso que como jornalista, como uma pessoa leiga no assunto, mas pelo menos interagindo com todos esses conhecimentos que você nos mostra, então seria praticamente uma saída técnica mais eficiente, mais satisfatória e que seria realmente fazer valer os direitos de manter o que tem aí com gestão própria? Claro, essa é uma alternativa. Veja, a hora que o leilão... Foi consolidado, né? Consolidado, aplica-se a cláusula do contrato. Ou seja, perdeu o vínculo. Porque a Sabesp agora é privada, não é mais pública. Acabou. É específico. Isso está na lei, não tem que discutir isso aí. É obedecer o que está ali. E partir imediatamente para quê? Ou eu faço uma nova licitação e convido a Sabesp privada a participar e sugiro que ela me pague
os mesmos R$3.000 que ela pagou em Olímpia, tá certo? Tipo, se ela e pagar, vai ser garantindo bem a mais. tarifa que município, vou estabelecer. Exato. É possível. Então nós Claro temos aí, que é possível. se são 3 mil por habitante. 3.000 por habitante foi que ela Dá pagou quase lá. R$1 bilhão. Não, mais de 1 bi. Mais de 1 bilhão. Mais de 1 bi. E essa diferença... 1 bilhão e 100. Vamos pôr 380 mil habitantes. 360 mil, que é o... dá 900, quase 1 bilhão, 1 bi 200, 1 bi 100. Não, mas veja, 3.000 tá barato, eu te digo. Por E quê? paga pouco Porque por um grande negócio. todos os grandes investimentos aqui já foram feitos. Lá não, lá vai ter que fazer. E aqui... E tem outra coisa. Franca é uma marca no saneamento. Se você pegar, desde 2009 começou aquela classificação de as melhores cidades mais bem saneadas, são de 2009 até agora, 2023, são 14 anos. Nesses 14 anos ela teve 6 ou 7 primeiros lugares, 3 ou 4 segundos, sacou? Ela é uma marca, ela é uma referência. E mesmo então porque... isso vale mais, quer dizer, não é... Né? Nós temos abastecimento assegurado porque tem as bacias, portanto que a captação do Sapucaí resolveu praticamente a dificuldade, a oscilação de volume necessário ao consumo normal da cidade. Eu sei porque eu moro na Zona Sul e era um drama até 3, 4 anos atrás. Exato. De repente tinha racionamento, você tinha que esperar 2, 3 dias, equilibrar o consumo, racionar mesmo, porque não tinha saída. Sim. E havia um técnico em Franca, eu vou citar uma passagem até memorial, que é o seu Antônio Vieiras, deve ter ouvido falar dele. Lembro. Ele era o único técnico que conhecia profundamente o serviço que a prefeitura prestava através chamava dos macacos, né? E ele sabia tudo como é que seria feito e o que seria necessário. Eu fui vizinho dele. Ele é pai do Ivan Vieiras, de saudosa memória também. Isso. E eu não me esqueço, ele tinha um Fordinho 29, ele que andava com material, ele ia para lá para a Bacia do Canoas ali fazer o trabalho, eu falava assim, senhor Antônio, está resolvido o problema de Franca? E ele tinha um risadão forte, ele falava assim, escreve, você que é jornalista, eu já era da área na época, ele falou assim, olha, isso foi, eu não era 30, 40 anos atrás, ele falou assim, se não consertar e não buscar novas fontes de abastecimento, com o crescimento demográfico da cidade, 2020 vai faltar água em Franca de uma maneira perigosíssima. Vai ser racionamento um dia sim, um dia não. Falei, será? Ele falou assim, escreve o que eu estou falando. E não deu outra. 2018, por aí, como você falou, 2019, já estava no limite. Se não abre a captação, se não termina a captação do Rio Sapucaí para gerenciar, para trazer, para transferir para cá, o gerenciamento da Sabesp foi fundamental. A atuação tecnológica que a Sabesp trouxe, quer dizer, garantiu. Eu acho que garantindo isso é o bastante para se obter aquilo que é necessário, quer dizer, manter o serviço, a qualidade da água, do tratamento, do saneamento, do aproveitamento de tudo que vem aí, do biogás, etc. e tal. Mas com gestão própria eu tenho minhas dúvidas, porque tem que haver uma compatibilidade, principalmente de mão de obra, de tecnologia, de tanta coisa, que é melhor negociar com inteligência e falar, quero um recurso para aplicar em outras coisas, e deixar que essa concessionária nova, essa empresa, continue como faz. Veja só, vamos lá. Você falou Campinas, você falou Araraquara, Limeira. Todas elas são referenciais e são locais, tá certo? Nada impede que Franca faça um modelo semelhante ao da Sanasa, agregando outros municípios. Sacou? Quer dizer, a região, isso que eu ia falar, a região. A água de Franca chega até Restinga, não é isso? Sim. Ela é canalizada para lá. A Restinga não tem abastecimento de água própria. Mas pode fazer isso com Cristais Paulista, porque Cristais Paulista tem dificuldades com mananciais, tá certo? Então, faz uma adutora, leva para lá. Até indo um pouco mais longe, o drama de Brodowski hoje é muito sério. Brodowski não tem água, racionamento de 2 em 2 dias. Então é uma situação muito perigosa e preocupante. Se tivermos tecnologia, material humano e condição de ser um gestor de um sistema desse, como a Sanasa Francana, por exemplo, seria ideal. Sim. É possível? Claro que é possível, totalmente possível. Veja só. Vamos lutar por isso, então. Respondendo uma questão sobre drenagem urbana que você colocou aí, tá certo? Então, veja só, existe um excelente projeto feito pelo Centro Tecnológico de Hidráulica da Universidade de São Paulo, que ficou pronto em 2013. Eu tive a oportunidade de ler e reler as quase 2.000 páginas que tem lá. É um belíssimo trabalho.
E ele prevê, para a bacia do Bagres e do Cubatão, ele prevê a construção de piscinões, tá certo? Que vai solucionar o problema das enchentes também. Exato. São investimentos da ordem de atualizar. Bilhões. É mais de 1 bilhão. Eu acredito que chegue hoje atualizando aqueles Bilhões. valores. Bilhões. Dá uns 2 bi, tá certo? E é uma licitação bastante, eu diria assim, bastante complexa, tal, que é uma obra de muito valor. Então, o que a gente sempre defendeu foi o seguinte: não é romper com a Sabesp, né? Não é romper. Era manter a Sabesp com o controle do Estado e ampliar o leque de serviços que a Sabesp presta na área de saneamento. Então, ela poderia entrar, por exemplo, em aterros sanitários, tá certo? Que é uma questão gravíssima. Ela poderia entrar na questão de drenagem urbana, que é questão gravíssima e está órfão. Ninguém cuida, né? A prefeitura não cuida porque é muito dinheiro de investimento. Aquela lagoa lá do Distrito Industrial, que é para os curtumes, que foi feito aquele trabalho de longo, a gente sabe, foi um investimento pesado e tudo, está consolidado. Mas aquilo poderia ser também uma experiência que a Sabesp, a nossa empresa, no caso, seria até exportadora de tecnologia com a qualificação daquilo que já tem aí. Sim, sim. E melhorar o que já existe. Claro. E fomentar a expansão da indústria coureiro e também criar núcleos para, como se planeja pelo Franca Cidade Modelo, que eu acompanhei ontem o Elias Mota falando, as cidades mais modernizadas, mais evoluídas, com um centro tecnológico justamente de sustentação, com novas tecnologias, com trazer, importar o que fosse de novas tecnologias, que tem cidades que o lixo não é recolhido mais nas ruas. Cidades da Europa, o lixo ele vai por dutos, esses dutos chegam até naquelas mini usinas que é processado. Não existe o contato manual do caminhão que está na rua coletando. Não é o caso de falar que vai sonhar com isso. Mas seria tão bom quanto, como eu disse, você mesmo citou, temos cidades hoje que são cidades satélites, cidade dormitório de Franca, a gente chama. Restinga e Cristais Paulista já estão dentro da nossa área urbana praticamente. E indo para lá, Patrocínio Paulista já faz divisa com o Jardim Santa Bárbara, ali, com o Jardim Aviação. E também nas encostas de Minas, que nós temos aí quase que um confronto de interesse. O Ribeirão Canoas nasce no território mineiro, mas ele abastece a nossa cidade com uma base que nós precisamos de mais disso. Seria o caso de se fazer uma redimensão, dimensionar, uma redivisão do aproveitamento. Eu penso assim, teria que ser um modelo de economia mista. Também. Necessário até. Veja só, com participação na Bolsa de Valores, porque isso ajuda na governança, evita o aparelhamento político-partidário, que é um vício terrível. É uma doença, né? É uma doença, uma verdadeira doença. A Sabesp só se salvou quando, de 95 em diante, chegou o Covas, né? E ele concordou que não ia... Enfim, a Sabesp tinha que ser profissionalizada. Acabou o cabide. Acabou o cabidão. Quando você o cabide não ia, mas assim, a mamata. Exato, porque antes era o seguinte, um partido indicava um diretor, o outro partido indicava outro. Loteava entre grupos. Aí o prefeito indicava não sei quem para ser... Enfim, não tinha a menor organicidade, tá certo? E essa questão que você coloca do conselho de administração, eu como diretor, eu tinha que prestar contas ao conselho da Sabesp, toda vez que tinha alguma obra significativa, tinha que ir lá justificar, tá certo? E o conselho era altamente profissionalizado, porque é o seguinte, você eram 9 membros, né? E aí, nesse sentido, o governador não está inovando em nada. Eram 9 membros, tá? E aí, sendo 5 do governo, né, do majoritário, e 4 do mercado. O mercado sempre dizendo que contrário ao investimento, porque reduz, né, o lucro, tá certo? E, consequentemente, a distribuição. E o governo dizendo, nós temos uma missão. Isso, e poderia meta, né, para traçar, quer dizer, temos que chegar num ponto X. Exato. Aí sim. Percebe? Então, veja, e como a Sabesp está na Bolsa de Nova York, você tem, acoplado a esse conselho profissional, você tem que ter um consultor sênior nomeado internacional, velho. Não é um Zé Mané qualquer, né? Para chegar e falar, tem nomeado pelo governador. Não, tem que ser tarimba para estar ali. Isso que você me contou aí, para mim é surpresa, porque
Eu conheci o Monfort, por exemplo, que era um consultor independente, né, que é uma exigência da lei de sociedade anônima quando você está no novo mercado ou na Bolsa de Nova York. Pois bem, eu me lembro que eu li no jornal na época, ele era do conselho da Petrobras, e ele pediu demissão. Aí eu falei, vixe, o que vem aí? Bom, aí os jornais posteriormente se encarregaram de historiar o que aconteceu São depois. outras razões, né? E quando ele saiu... Que a própria razão desconhece. E quando ele saiu, eu falei, cara, se esse cara está saindo, pelo amor de Deus, alguma coisa de grave aí veio, certo? Então, veja, o segredo do sucesso da Sabesp foi o quê? Entrar na Bolsa de São Paulo. E para você entrar na Bolsa de São Paulo, você tem que ter uma contabilidade totalmente transparente e um nível de governança. O que é nível de governança? É o critério como você escolhe o conselho, o critério como o conselho escolhe a diretoria executiva, currículo dos diretores. Tecnicamente confiável, de credibilidade. E na Bolsa de Nova York é a mesma coisa. Por isso que, criando uma empresa regional, você tem que rapidamente criar um padrão de governança com o conselho de administração. Quer ver um município modelar em saneamento e que é todinho municipalizado desde sempre? Jundiaí, entendeu? Então a gente tem grandes exemplos no estado de São Paulo. O Rio de Jundiaí corta a cidade toda, né? Que é uma maravilha aquela cidade. Então, tem essa vantagem hídrica também. Ela tem quase 500 mil habitantes, quer dizer... É uma outra... E é totalmente municipal e viável, entendeu? Agora, é muito profissional. Desde quando eu conheci o serviço de Jundiaí, ele era referência na gestão e na governança. Quer dizer, e por que a gente não faz o mesmo? É só ter maturidade para isso, Paulo. Entendeu? Tá certo. Né? E fazendo aquele comparativo para completar o pensamento, fala-se muito que eu falei, você também confirmou, que Ribeirão Preto tem a sua própria gestão, mas Ribeirão Preto é diferente, porque Ribeirão Preto não depende dos mananciais. Ela tem o aquífero, o Guarani que passa sobre o solo, mas ele depende dos poços artesianos. O abastecimento é feito em não sei quantos poços artesianos tem em Ribeirão Preto. Sim, é outro sistema de captação, de tratamento e distribuição. Você pode captar água na superfície, como é o caso predominante aqui da Sabesp. De Franca. Embora a Sabesp faça a captação também em poços profundos. Aqui no Vale de Restinga. O de Restinga eu sei. Tem 2 ou 3 lá que a Sabesp fez, tá certo? Agora, Ribeirão Preto é predominantemente subterrâneo. É pela altitude. Exato, ele tem a facilidade. 600 metros, nós estamos a 900. Aqui nós estamos a 1.040 lá em cima. Lá na parte mais alta de Miramontes é 1.040. Aqui não... porque quando você vai dimensionar um sistema de água, a primeira opção é sempre poço. Claro. Aí, quando o poço não dá, por várias razões, aí você vai para a captação superficial. Dou um exemplo. Quando eu cheguei na região, a cidade de Porto Colombo, que fica ali perto de Barretos, tinha dificuldade de abastecimento. Então, nós perfuramos um poço, porque é a primeira solução, aí ele deu com excesso de flúor. Tapamos o poço. Fizemos o segundo poço. Excesso de flúor. Quando chegou no quinto, aí não prosseguimos mais, fizemos uma estação que está lá até hoje. Tá certo? Quer dizer, então... Porque o flúor em excesso... exato. Não tem como eliminar ele? Não, hoje tem, mas na época não. Tem o tratamento, mas é caro. Hoje você tem as membranas filtrantes, tá certo? Na época eram proibitivos. Se fez isso na época, em Presidente Prudente, se perfurou lá um grande poço, que é uma cidade importante, tinha que ser um poço robusto em termos de produção, e ele deu flúor. Aí a Sabesp, quer dizer, não podia simplesmente mandar fechar, né? Porque para muita gente. Aí ela contratou uma solução de membrana filtrante, tá certo? E resolveu o problema, né? Então, e de lá para cá... E onde não há flúor, tem que fluoretar a água. Sim, qual é o caso de Franca. Porque tem que fazer uma... O que é feito? É uma adição de... É uma adição de um sal de flúor, tá certo? Numa dosagem adequada, que é 0,7. Para dar o equilíbrio tem que ser 0,7 ppm, etc. Porque do consumo, ele não pode ser em excesso, porque ele causa fluorose. Você fica com os dentes prejudicados no sentido de escurece os amarelados. Amarelado. Da mesma maneira que protege de uma quantidade, ele prejudica de outro com excesso. É o que dizia o Paracelso. Ele dizia,
tudo é veneno, nada é veneno, depende das quantidades. Exato. O veneno está na dose, é isso que ele dizia. Exato. Mas veja só, é interessante você falar dessa questão do flúor, porque o flúor não é só, como se dizia antes, para a primeira infância, dentição. O flúor também, ele está na dinâmica de preservar e evitar a osteoporose. No organismo mesmo. Quer dizer, Exatamente. E isso se descobriu com as viagens espaciais. O pessoal vinha com os ossos bastante fragilizados, porque descalcificava com a ausência da... E aí começaram a dosar flúor na dieta deles para exatamente evitar essa dinâmica de perda do cálcio. Que interessante. Então, vale do útero materno até a terceira idade, onde eu já me encontro. Maravilhoso. Muito bem. Paulo Fernando, vamos agradecer a presença do Vanzo. Poxa, é uma aula, né? E mais uma vez, a gente deixar aberto aqui para a gente vir outras vezes falar de outras coisas aqui também com relacionamento. O Vanzo, como eu disse, eu tenho muita consideração por ele, que é uma pessoa muito letrada. Além do mais, ele tem a capacidade, a ponderabilidade de ser didático e ao mesmo tempo técnico. Ou seja, ele não cansa porque ele explica tecnicamente aquilo que a gente não conhece. Exato. E pedagogicamente ele orienta com qualidade de dicção, de doçura que o Vanzo transmite. Isso é uma norma da pessoa dele. Eu me lembro muito bem, no gabinete do Maurício, a gente tinha embates, discussões e tal, e o Vanzo ponderava para defender as ideias como um técnico. Tinha um lado político. Mas a Sabesp chegou onde chegou porque nós fomos atrás daquilo que o Quércio ofereceu, de se fazer uma estação de tratamento de esgoto, e nós estávamos juntos, e depois falou assim, então vamos fazer de Franca uma referência. Eram Paulo, várias opções, mas Paulo, a Sabesp foi... Esse momento da história de Franca mereceria, não vou dizer um programa, porque vocês têm uma... Não, merece, nós vamos fazer. Mas veja, mereceria o seguinte, um dia a gente sentar, você gravar e colocar no Museu da Imagem do Som aí, porque tem várias histórias como essa que o Paulo falou e também preserva a memória de lideranças muito importantes e inspiradoras. E o Maurício Sandoval foi uma delas. Foi. Eu coloco referência. também o Ari Balieiro, Também. o próprio... O Sidney Rocha continuou, muita deu importância. continuidade ao Exato. trabalho. Entendeu? O Gilmar, na questão do saneamento, também foi importante. Enfim, eu não vi, assim, começou lá com o Hélio Palermo quando ele aprovou a lei, tá certo? No tempo da SAEF, pegou o Maurício, que o Maurício era, assim, vocacionado, né? Vocacionado para a questão do saneamento. Ele tinha, vamos dizer, uma... Obsessão até. Ele era... E segurança também. Exato. Então, todo esse encadeamento que representa muita sorte no processo, porque a gente precisa ter sorte na vida. Exato. Aqui aconteceu uma sequência de Uma benção. Uma benção, exatamente. Eu vou fazer um pequeno detalhe para explicar a atitude dele. Eu me lembro que nós estávamos fora da questão da água. É rapidinho. Quando se repavimentou a Avenida Ademar de Barros, que vem de Ibiraci, chegando até ali na Cidade Nova, engenheiros, técnicos, o próprio João Rocha, pessoal que era da equipe, falava assim, Maurício, por que você não abre a avenida todinha, como fez na Avenida Brasil, tira aquele canteiro central que o fluxo melhora, porque vem ônibus, caminhões de Ibiraci, de Minas carregados, ele falava assim, com maior tranquilidade. Falou, muito boa ideia, excelente ideia. Na Miguel Samelo foi feito isso também, em certos trechos, mas ali, como já é densamente habitado, já tinha o Jardim Brasilândia, tinha o Paulistano surgindo e muito mais, falou assim, quem vai ser crucificado pelas mortes de pedestres que vão acontecer se eu abrir uma avenida inteira com um vai e vem? Quer dizer, tinha esse critério de pensar em vida, de pensar, e a vida? Foi quando o Quércio ofereceu a estação, eu estou falando para ilustrar, falou assim, você tem opções para escolher, duplicação da Cândido Portinari, moradias populares e tal, e ele falou, não, eu quero o saneamento. Eu estava presente. O Quércio falou assim, Maurício, isso não dá voto. Ele falou assim, mas não importa, governador, o importa é a saúde da população até as próximas gerações. E aqui estamos. Tirando proveito, nos beneficiando disso, que é uma benesse, né? Sim, temos que agradecer sempre mas e seguir essas lições como se vai atuar com alguma coisa pública. Né? Essa estrela norte do bem comum é que jamais pode ser apagada. Né? Verdade. E a gente tem aqui quer dizer, eu cheguei no tempo do Maurício, tá? Então, eu vi isso desde então, né? E isso que não pode ser apagado. Eu temo o seguinte,
que com a privatização, essa estrela do bem comum realmente deixa de ser guia. Porque vai trazer muita confusão, enormes confusão. Eu vivia essa questão na escala de 1 para 1, na escala real, em Manaus, tá certo? Vi o poder concedente ser totalmente desprestigiado, vi a imprensa ser também, não, para que vai dar informação? Vi a população, principalmente a população, também jogada ao léu. Então, eu não estou falando assim uma coisa baseada em algo que vai acontecer. Eu vi acontecer. Eu estou falando com... Real. Você vivenciou isso. Isso. Eu não estou Concreto, falando a prioristicamente. factível, Eu estou falando a posteriori. Quer dizer, eu vi isso. E é isso que cabe a gente evitar usando a inteligência de todo mundo. Tá certo? O que é melhor para a Franca? Eu penso o seguinte. Primeiro, obedecer o que está na lei. Tá certo? E aí, partir. Ou cria-se uma empresa municipal, tá certo? Ou se negocia melhor com o mercado. De que forma? Faz uma nova licitação, põe o edital feito, moldado para os interesses da cidade como menor tarifa. Voltado tá para certo? Franca. Exato. Põe lá como menor tarifa. Com uma tá base. certo? Bem... Exato. Põe a questão da governança. Como Investimento na cidade. Investimento, etc. Estabelece tudo. E aí você pode negociar o quê? Nesse edital, quem vencer também vai cuidar da drenagem urbana da cidade. Exato. Por exemplo. Você pode inserir tudo. Nós vamos lutar por isso. Vamos lutar por isso, com certeza. Vamos brigar. O Verdade está aqui para ajudar também. Vans, é um prazer ter você aqui com a gente. Obrigado, Quero agradecer sua participação. Foi uma aula, Paulo Fernando, como o Paulo Fernando disse, com certeza, de toda essa questão da privatização, de tudo que a Sabesp pode fazer, do que a gente pode ter também aqui de benefícios com a privatização. Porque a gente sabe que é praticamente consumado isso. Então a gente tem que pensar agora em melhorias e o que pode ser feito. O prefeito ou a questão, a administração pode fazer aí para lutar pelos nossos direitos com essa chegada da privatização. Queria agradecer de coração a sua presença aqui com a gente. Eu agradeço a oportunidade aí. Muito obrigado. Paulo Fernando, mais uma vez, muito obrigado pela parceria. Logo, logo a gente tem mais programa pela frente, né, meu amigo? Se Deus quiser, na próxima semana tem um tema muito bom aí. Nós vamos focar também, já podemos adiantar, que a indústria calçadista está vivendo um drama do risco do temerário do desemprego em 2024, caso a desoneração da folha não seja resolvida de uma forma que seja factível para que a indústria preserve pelo menos os empregos, já que a produção decaiu. O próprio Zé Carlos Brigagão aponta isso, de 2013 para cá são 10 anos de perdas, concorrência desleal de outros estados pela guerra fiscal, a concorrência dos países do exterior, da Ásia, que vem tirando o mercado, mas nós sobrevivemos graças a investimentos, as empresas que têm que investir, manter o emprego para o que é mais qualificado, que eu acredito num gestor, numa cidade para se administrar, que é os nossos propósitos, tem que gerar dignidade com renda e trabalho. Perfeito. É a primeira coisa, não assistencialismo. Então, eu acredito que vamos tratar desse assunto que é importante para a nossa comunidade, né, Vanso? Sim, perfeitíssimo. Com certeza, Paulo Fernando. E é para você que acompanhou a gente até agora, muito obrigado pela sua participação, obrigado por acompanhar nossas redes sociais e fique atento por aqui que logo, logo a gente tem mais programa, tem mais um Pode Ver, que é o podcast do Verdade. Um abraço para vocês e a gente se vê. Até a próxima.